Reportagem da série Arigatô Brasil mostra a educação, o respeito aos antepassados e a arte de reciclar dos japoneses. Não jogar fora, não desperdiçar. Agora a gente muda de assunto. Na reportagem de hoje da série Arigatô Brasil, sobre os 110 anos da imigração japonesa, nós vamos falar de educação e respeito. São valores praticados dentro da escola e no meio familiar. A reportagem é de Marcela Terra. Não importa a idade nem o lugar. Ohayou gozaimasu. Educação, respeito e disciplina são atitudes que se aprende desde pequeno. Vejam só o momento da limpeza. Todas as vezes que eles utilizam algum espaço coletivo, as crianças, após o uso, por respeito ao local que eles utilizaram, eles sempre fazem o chamado okatazuke. Haizoki onegai shimasu. Yoi, dão! Nós damos um comando em japonês, né, que é do nosso cotidiano mesmo. E eles organizam e arrumam o local onde eles utilizaram. Essa escola bicultural, na zona norte de São Paulo, recebe brasileiros e descendentes de imigrantes. Na aula, os pequenos aprendem o soroban, um instrumento de cálculo milenar que aprimora a concentração e a agilidade de raciocínio. Na cultura japonesa, os valores universais estão mais presentes no dia a dia, nos rituais, na disciplina. No Japão, o convívio social é um dos aspectos mais importantes da cultura deles. É por isso que no Brasil, os descendentes de Nikkeis aprendem a conviver em equipe desde criança. Arigatou gozaimasu. Agradecer pelo alimento, como acontece na milenar cerimônia do chá. O importante na cerimônia do chá é essa parte de a gente saber saborear a comida, saber agradecer esse alimento que estamos ingerindo. E tudo, assim, tem que ser harmônico. Então, não pode fazer barulho ao andar. Quando você vai pegar o chá também tem o jeito certo de segurar. Dirigem o respeito e a gratidão também aos antepassados. No pequeno altar, incenso para pais e avós. O documentarista e advogado Mário Jun Okuhara ensinou aos filhos a reverenciar mesmo os familiares que eles não conheceram. O meu pai, ele sempre conta muitas histórias do meu avô. Eu sempre penso que ele era muito legal. Neste ano de 110 anos da imigração japonesa, é um momento não só de comemorar, mas justamente a gente reverenciar e agradecer aos nossos antepassados por todos esses caminhos que eles passaram. E justamente para quê? Para que essa nova geração tenha aí um longo futuro pela frente. O Motannai é um princípio de vida enraizado na sociedade japonesa, que significa o não desperdício. Na verdade, uma filosofia de vida passada de pai para filho. A gente pode até comprar, mas é mais legal fazer, porque vai ficar bem melhor e é original. Lá é um país bem menor que o Brasil, essa necessidade eles viram em função da própria sustentabilidade do país, né? E virou uma cultura, virou um hábito até, isso que é importante, se transformar num hábito de um povo. Essa espada também não vai para o lixo. Vai virar um cano para irrigar essas plantinhas no quintal. O pai passa as coordenadas. Cada buraquinho aqui vocês vão medir. A educação sempre foi prioridade para os japoneses. Os filhos de imigrantes já quiseram muito mesmo se integrar ao Brasil. Então, eles tentavam estudar da melhor forma possível e tentar falar um português correto, né? Esse era o desejo de toda a segunda geração. Tá na moda. Hoje já estamos na 4ª geração de imigrantes japoneses no Brasil. E o respeito não se perde. O Japão é o único lugar no mundo em que é se comemorado o Dia do Respeito ao Idoso. Idoso já sofreu muito para ficar até essa idade. Sofreu. Os novos tá começando agora, né? Coisa boa a gente ensina. Faz isso, faz aquilo, ensina. Tem que ensinar. Ninguém sabe nascer, né? Tudo aprendeu. O Enzo ajuda a avó, coloca a mesa e na hora de fritar os bolinhos de chuva, as mãos de 2 gerações se harmonizam.
Meus pais me educaram muito bem para respeitar sempre o mais velho, né? Toshiyori Yoku Tokiku obedece idoso. É isso. Educação, respeito, valores que em outras culturas estão se perdendo e refletem tantos outros problemas não atuais, não, Jaime? Então, em primeiro lugar, eu queria elogiar essa série. Eu tenho assistido diariamente e com um prazer enorme. E dizer mais, eu acho que talvez seja até o caso, e fica a minha sugestão de telespectador e não de participante da bancada, talvez fosse até o caso de pensar, por exemplo, em outros povos que tiveram uma influência muito grande, ou que estão tendo uma influência muito grande na formação do Brasil, os italianos, os portugueses e por aí afora, os árabes, não é? E gente que desempenhou e está desempenhando um papel muito importante na nossa formação, né? Junto com todos os demais povos. Mas, enfim, eu queria... Uma coisa que me chama a atenção é a questão da educação. E eu fico pensando a enorme diferença que tem entre essa preocupação educacional no Japão, ou dos japoneses em geral, e uma certa despreocupação, um certo desleixo que ainda existe no Brasil. Veja bem, recentemente saiu um estudo. Na verdade, hoje na Folha de São Paulo, esse estudo foi reproduzido, mostrando que os resultados do exame do PISA. O PISA é um exame que é realizado em âmbito mundial, 70 países, e é realizado com adolescentes de 15 a 16 anos. Os resultados do Brasil, nesses 70, são quase catastróficos, não é? A nossa melhor colocação é 55º lugar, não é? Em leitura. Em ciências, 65º, por exemplo. Não é? Quer dizer, os resultados são catastróficos. Mas isso ainda não é o pior. O pior é que, enquanto 6% dos finlandeses deixaram de realizar o exame até o final, ou seja, não responderam todas as questões, 6%. E 18% dos colombianos, só para dar um exemplo, desculpe eu me estender, mas é muito importante isso, 61% dos brasileiros deixaram de preencher todas as respostas. O que isso significa? Que eles não sabiam? Provavelmente. Mas também um desleixo total e provavelmente uma parte de culpa nossa. Nós passamos demais a mão na cabeça da molecada e quando eles não sabem ou acham que é muito difícil uma prova que vai durar 3 ou 4 horas, eles preferem não responder. Ou cair, rolar e dizer que foi atingido brutalmente pelo adversário, como em campos da Rússia um craque nosso fez. Olha, eu sou um admirador da cultura japonesa e esse ano eu estou completando 30 anos de amizade com um japonês da região de Sendai. A gente mantém uma correspondência, o Hiromichi Tadano, que essa hora deve estar acordando lá. O que eu acho fantástico, assim, o Japão é um país como todos os outros, tem problemas, tem corrupção, etc. e tal, mas ele tem essa questão da educação e do respeito, onde o Soroban, que é o que a gente viu ali, que é uma máquina de cálculo milenar, convive com os melhores robôs hoje, os robôs mais de ponta que existe hoje de inteligência artificial estão sendo feitos lá. Então, num país que dá valor para o Soroban, para a questão de foco, de atenção, de rede, né? O japonês trabalha sempre em grupos, não é? Não tem essa coisa individualista que nós temos aqui no Brasil. Eu vou salvar o Brasil, que nem a gente estava falando agora há pouco das alianças, né? É uma coisa que é um país que percebeu que para chegar longe tem que ser junto, né? Eu acho isso uma coisa muito importante para a gente aprender. Pelo Twitter, 2 mensagens. O José Luiz diz: chegará o dia em que o Brasil respeitará e tratará seus idosos com dignidade. E o Pirk Oliveira
diz muito interessante ter essa série no Jornal da Cultura, já que no Brasil é onde temos mais japoneses fora do Japão. E amanhã, na última reportagem da série Arigato Brasil, nós vamos ver a integração entre Brasil e Japão na música, nos filmes e no esporte.